Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso Talks de hoje. Eu tô mega empolgada com essa convidada e eu já vou logo avisando, puseram aqui o nosso tema hoje, vai ser yoga. Vamos falar de yoga, de meditação e trouxeram já a pergunta polêmica pra mim, yoga é ou não atividade física? Nunca fizeram com essa daqui. Então, por favor, bem-vinda para conversar aqui com a gente, Tati Schildklapper. Gente, tudo bem? Falei certo seu sobrenome, Tati? Falou certinho. Gente, é muito difícil o seu sobrenome. Olha, a Tati é professora de yoga na Landa Rosa Yoga e ela hoje aqui veio desmistificar um monte de história pra gente, vem falar sobre meditação e tudo mais. Já vou abrindo com essa pergunta. Como assim, Tati? Estão perguntando se yoga é atividade física ou não? Então, o yoga não é uma atividade física. Você jura? Como que eu morro na sua aula? É porque, assim, o asana, que é as posturas do yoga, é só um dos 8 passos que tem, né? E os asanas, a postura física do yoga, ela mexe com o nosso corpo físico e emocional. Então, por isso que é psicofísico. Mas a forma como o asana é praticado pode ser muito intensa, como a nossa aula, ou pode ser assim, mais tranquilo, mais restaurativo, porque yoga é para todo mundo, né? Desde crianças a idosos, cadeirantes, então a gente sempre adapta, então é para todos. Então vamos começar lá do início, que eu gostei dessa sua linha de raciocínio. Quanto tempo, por exemplo, você pratica yoga? 12 anos. 12 anos, nem é tanta história aí de yoga. Uma pessoa que queira começar a praticar yoga, tem idade, tem restrição? Não. Claro que, assim, eu tenho que conversar com o aluno para saber se tem alguma restrição articular, né, para poder adaptar a prática a ele, mas é para todo mundo, porque dá para todo mundo, né, porque yoga não é só o asana na parte física, tem respiração, meditação, concentração, acolhimento interno, então é corpo, mente e espírito mesmo para a gente viver em comunhão. A gente pode dizer que a yoga é mais do que só atividade física, então? Sim, é mais do que atividade física. A atividade física com certeza está ali presente, porque tem esforço, tem suor, tem lágrimas. Tem, porque assim, depende muito da pessoa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito física. Inclusive, se alguém falasse pra mim que eu ia desistir do meu antigo ofício para virar professora de yoga, eu ia falar, impossível, porque eu não conseguia meditar de jeito nenhum. Então conta pra gente qual era o seu antigo ofício, gente. Eu era comissária de bordo. Olha, uma vida a mil. Eu voava há 20 anos. Só que essa vida, realmente, ela vai esmerilhando ao longo do tempo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque várias vezes eu tive que voar no Natal, com meu filho em casa com a minha mãe, e aquilo começou a criar uma opressão interna. Aí eu comecei a fazer terapia, e a psicóloga na época falou assim, por que você não experimenta fazer yoga? Eu falei, não é pra mim não. Eu achava que parar e ficar de olho fechado era perder tempo. Quem diria, ao longo fui praticando, fui me encantando, desisti da aviação, porque assim, apesar de amar a aviação até hoje, eu comparo a aviação com um relacionamento abusivo, vamos dizer assim. Você ama, mas você não consegue largar. Você sabe que a gente teve uma conversa com uma doutora do sono e ela estava contando, né, dessa loucura que é para quem é comissária de bordo, que trabalha com esse jet lag. Nem é jet lag, porque, enfim, vocês têm que entrar em horários totalmente diferentes. Privação exatamente. do sono, privação é uma do sono. Ela estava falando que tem vezes até de suspensão da menstruação na mulher. Porque, eu tive mioma, eu tive que operar. Só, porque então é tão contra fluxo, né? Sim, eu senti esses efeitos na carne, mas eu amava demais a aviação, adorava ver meu uniforme, minha mala, o avião, boa tarde, senhor, adorava aquela coisa, né? E aí, com o tempo, praticando yoga, eu percebi, porque você começa a ficar um pouquinho mais assertivo, né? Que apesar de eu amar aquilo ali, aquilo tá me fazendo mal. Então, eu tenho que abrir mão daquilo que eu amo, para poder me amar um pouquinho mais, né? Então você tinha uma visão de assim, não, sou essa pessoa tão a mil, sou essa pessoa tão acelerada que eu não vou conseguir estar praticando a yoga, e você tinha a visão que a yoga era parar para ficar ali. Eu não tinha esse conhecimento. Para mim, yoga era... E eu via praticando que existem vários tipos de prática. Tem a prática intensa, tem a prática que é mais restaurativa, a outra que é mais meditativa. Só que para ser yoga, tem que ter os 8 passos, senão acaba sendo só um funcional e tá tudo bem também. Porque, por exemplo, tem dias
que eu tava até conversando com o Rafa, eu me saboto muito nos meus treinos, acho que vai ser muito bom o treino para mim também. Então, quando eu me saboto, eu uso a minha prática de yoga um pouco mais intensa. Eu aumento um pouco a minha frequência cardíaca, só que com todos os elementos. Né, a meditação, a respiração e acabou sendo também, no meu caso, uma atividade física. Mas não é o objetivo. Para ser yoga, a gente tem que contemplar essas técnicas do autoconhecimento, porque o objetivo final não é só o exercício em si, e sim você se conhecer melhor. Sim, tem toda uma evolução. A aula da Tati é muito legal. Vou depois entrar, que senão já vou atropelar, me empolgar aqui. Mas então, de comissária de bordo, você começou a praticar yoga para melhorar questões suas pessoais de saúde? Total. Eu comecei a ficar doente na aviação, né? Eu tive depressão e aí eu procurei a psicóloga, voando ainda. E o psicólogo, porque assim, a psicologia é uma técnica de autoconhecimento também. Uhum. A yoga é uma técnica de autoconhecimento. O tarô é uma técnica de autoconhecimento. A astrologia, então, tudo que puxa você para se conhecer um pouquinho melhor, você começa a perceber o que você deve fazer. Então, eu comecei realmente a psicologia, eu comecei a praticar yoga. E aí eu percebi que eu estava me maltratando, eu tive que abrir mão. Foi até engraçado, eu vou contar aqui rapidinho, porque quando eu entrei na sala da minha chefe lá, para pedir demissão, para falar que não dava mais, chorando, aos prantos, né? Eu tinha mó tempão, e ela falou assim, você tá louca? Por que você tá chorando assim? E era um aquário, todo mundo lá de fora tava vendo, falou assim, a Tatiana tá sendo demitida. Não sei o quê. Quem tava olhando do lado de fora parecia outra. E eu falei pra ela, não, eu tive que escolher entre a aviação e eu. Então, assim, para eu amar a aviação, eu preciso me amar primeiro, né? Então, antes de você amar alguém ou algo, você tem que se amar primeiro, porque eu tava perdendo minha saúde. Aí eu comecei, no caminho do yoga, eu tomava remédio de depressão, porque eu estava voando ainda, então eu tomava remédio de depressão. Com o tempo, lógico que com o médico também, eu fui desmamando, e hoje, graças a Deus, eu me considero curada. Não é que assim, eu não sinto ainda uma opressão no meu peito às vezes, eu sinto. Só que eu sei o que fazer quando isso acontece. E tem dado certo para mim. Então, eu meio que abençoei o meu trabalho, querendo compartilhar com as pessoas aquilo que foi me libertando aos poucos. Mas é lógico, com essa história aí, você se apaixonou tanto que você se tornou professora de yoga. Sim, e larguei a aviação, mas eu adoro o cheiro do avião, adoro tudo, até aquela comida ruim do avião eu também gosto. Então, assim... Eu também adoro um avião. Adoro, né? Viajar e adoro um avião. E se a gente pudesse estar falando, então, aqui de benefícios que a yoga traz para o nosso cérebro, já que você tocou na parte de depressão, na parte que realmente a gente está falando aqui cerebral. Que benefícios que a gente teria? Bom, as inas, né? Os hormônios da felicidade. Porque, assim, por exemplo, a dopamina, se eu estou em depressão, eu não estou produzindo. Uhum. E... Por exemplo, não é meu caso, tá? Que quando eu fico triste, porque assim, as emoções inclusive estão ligadas ao nosso estômago, né? Então, quando eu fico triste, eu paro de comer a que tranca. Tem outras pessoas que comem compulsivamente. Então, quando eu regulo isso, eu não paro nem de comer, não fico anoréxica, e nem como para suprir uma carência minha. Uhum. Então, a endorfina, que é aquela sensação de bem-estar quando a gente acaba de fazer o exercício físico, também é proporcionado no yoga. A dopamina, que é a sensação de recompensa, eu tenho isso no yoga. Então, assim, eu vou começando a me sentir cada vez mais plena. Hormonalmente, também. Porque até isso também eu tive a minha depressão também foi diagnosticada, também hormonal. Depois dos 35 anos, a produção do nosso hormônio DHEA, né, DHEA, ela começa a baixar. Então, quando fica muito baixa, a gente perde... como é que fala? Tônus muscular. Sim. Você fica mal-humorada, você perde libido. E... Quando eu comecei a praticar o yoga, eu também senti essa diferença. Lógico que é a longo prazo, né? Ao longo dos anos eu fui percebendo isso. Não é uma coisa que você começou a praticar hoje e amanhã. A gente fala isso da nossa atividade física aqui também. É a longo prazo que a gente consegue ver os benefícios, não é instantâneo, né? E sabe o que é o mais legal disso tudo? Que assim, a gente vai se fortalecendo. O redor continua a mesma coisa, ou até mais difícil. Mas como eu me fortaleci,
Tô mais preparada para encarar. E aí é egrégora, né? Porque se eu tô preparada, eu começo a aproximar de mim coisas mais positivas. Eu não fico vibrando coisas ruins, porque eu me fortalecia, que nem o seguro morreu de velho. Se eu me fortalecia, coisa ruim vai demorar para chegar em mim. Se eu tô fraca, eu crio ressonância. Sim. Sim. A aula da Tati, que eu ia começar a falar aquela hora, é muito interessante porque, primeiro porque é um aulão. Segundo porque esse aulão, tô descobrindo aqui agora, que deve ser esse intensivo aí que ela faz com a gente, porque tipo... Gente, eu morro na aula, tá? Ela arrasa. Eu começo a rego lá, eu falo, peraí, preciso respirar, calma. Não só de força, flexibilidade, contorcionismo, consciência corporal, mas ela faz toda uma introdução que é muito gostoso também, que a gente conversa de tudo um pouco, que a gente fala de energia, de cristais, a gente fala de histórias, do nome dos passos, de mantras, do que significam. Então, a gente acaba mergulhando num todo para esse autoconhecimento. E a gente também passa por um pedacinho de meditação na nossa aula, que eu queria que a gente trouxesse aqui também para as pessoas, que acham que ainda é uma coisa assim, o que é a meditação, Tati? Olha, a meditação ela está entre os 8 passos do yoga. Antes da meditação, existe a concentração. Para tudo que a gente faz na vida, a gente tem que se concentrar antes para que saia de uma forma mais bacana, né? Sim. Então, no yoga, o nome disso é dharana, que é o processo de concentração. Então, como você vai se concentrar para fazer aquilo? No caso da meditação, eu sentei e fechei os olhos. E cruzei os dedinhos e fiquei lá. Mas eu comecei a pensar na reunião que eu tenho a seguir. Eu comecei a pensar no que eu vou jantar depois. Aí eu vou começar o que eu vou fazer amanhã. Eu estou em todos os lugares, menos ali. Então, existe uma técnica para isso. Então, você vai usar a sua concentração. Mas, Tati, eu fechei os olhos e começo a pensar em um monte de coisa. Vamos começar pelo momento presente. Tem até aquele meme, né? Que a pessoa tá lá... Paz, vem logo, eu não tenho o dia inteiro. Não tenho tempo, pois é. Porque tem dias que é mais difícil. Né, Tati? Tem dias que é mais difícil, você senta para meditar, o vizinho começa a fazer obra e é isso aí mesmo. Só que assim, se a gente não pode mudar o externo, mudo eu. A gente teria dica para ajudar? Tem, então. Fechou os olhos. Aí começou a prestar atenção no ar que entra e sai pelas suas narinas. Aí você vai começar a usar os seus sentidos, né? O olfato. Tenta perceber os cheiros do ambiente. Sem, lógico, né, criar outras histórias em cima do cheiro no ambiente. Como a roupa está tocando a sua pele, qual é o gosto da sua saliva, o que você enxerga de olhos fechados. Eu estou criando uma hiperpresença nos seus sentidos. Daqui a pouco, você presenciou tanto os seus sentidos que aquilo vai começar meio que a dissolver. Ainda estou no dharana. Aí, daqui a pouco, eu criei um gapzinho, um espaço entre uma emoção e outra, entre um pensamento e outro, através da minha concentração. Esse gap é a meditação. Então, meditação não é só sentar para meditar. Sim. Mas é quase que aquele momento que a gente consegue dar as zeradas de cérebro, né? É uma resetada, um boot na sua máquina. Que a gente vai lá e desliga e religa de novo, e que assim, já está comprovado que é muito importante para todo ser humano se a gente o processo em si, porque, como você falou, tem dias que vai ser muito fácil você fechar os olhos e se conectar, vai ter dias que é uma gritaria interna, uma bateria de escola de samba lá dentro. Eu me concentro muito na minha respiração quando eu tô dispersa, para conseguir lá naquele segundo. Sim. Eu fico acompanhando a minha respiração para eu tentar trazer essa concentração para cá, minha, e tentar... Para você ver, né? Quando a gente está nervosa, as pessoas falam, calma, respira. Então, quando eu respiro com consciência, eu começo a entrar naquela calmaria interna, e eu elegi a respiração naquele momento presente para ser o detentor da minha atenção. Eu fui para o mercado comprar o que está faltando em casa, eu volto para a minha respiração. Eu fui lá para a minha reunião, eu volto para a minha respiração. Isso é um exercício que eu estou fazendo. Claro que eu sentei para meditar hoje, eu nunca meditei, eu vou ficar indo e vindo, mas eu preciso concentrar a minha atenção num objeto. Sim. Esse objeto pode ser a respiração, pode ser os seus sentidos.
Tem gente que conta, né? Contar carneirinho é uma espécie de meditação. Tem gente que conta, né? Para de alguma forma conseguir embarcar. E qual a diferença que a gente teria para respiração e para mindfulness? Bom, concentração na respiração é uma forma de você estar meditando. O mindfulness você pode fazer de diversas formas, como por exemplo, às vezes eu medito correndo na praia. O que é maravilhoso, né? Então assim... Porque as pessoas acham que a meditação tem que estar ali, sentada e parada. Não, a gente pode estar meditando num ônibus, pode meditar enquanto corre. Qualidade no momento presente. Eu posso estar praticando mindfulness com você aqui agora. Sabe por quê? Eu vou te falar. Não existe mais passado, não tem como a gente voltar. E o futuro talvez exista. Mas se eu fizer do meu momento presente o melhor que eu posso aqui com você, eu tô com você, eu tô reagindo, eu tô focado, eu tô vivendo com você, muito provavelmente eu tô construindo um futuro mais próspero. Eu não tô preocupada com o meu futuro amanhã. Eu tô fazendo o melhor hoje, claro que é um olho no padre, outro na missa, né? Mas eu tô aqui junto com você, então se eu fizer isso da melhor forma possível, muito provavelmente eu vou ter um futuro legal. Querendo ou não querendo, muita gente que corre fala, eu adoro correr, que é uma atividade que eu tenho, que é um momento meu, que eu coloco em ordem as ideias e tudo mais. A pessoa está praticando... e ela nem sabe que ela está praticando yoga. E não sabe que está praticando uma yoga, uma meditação ali, não é? Uma concentração nela. Nas coisas dela, pensamento dela, botando em ordem, botando em dia. Você está vivendo no único momento que existe, que é o presente. O mindfulness é isso, você cria táticas de ficar aqui e agora. Porque... Vou falar pra você, quando eu tava com a psiquiatra, né? Porque eu tive depressão, aí eu tinha, nesse dia em particular, eu tava muito feliz. Eu tava com a sensação boa, eu devia estar com as inas tranquilas por causa dos remédios e tal. E aí eu falei pra ela, puxa vida, eu tô com muito medo de amanhã não estar me sentindo assim. Ela falou assim, vive agora. Isso foi a psiquiatra, vive agora. Se agora tá bom, esquece amanhã, um dia de cada vez. Sim. Nunca mais eu me senti oprimida, porque eu lembro dela. E eu aprendi algumas técnicas, como, por exemplo, quando estou me sentindo oprimida, é falta de espaço interno, né? Então, quando eu abro o meu peito para você, eu já criei mais um espaço dentro de mim. Eu respiro fundo, eu estou ampliando o meu espaço interno. Então, geralmente, quando a gente está deprimido, a gente está perdendo o nosso espaço por diversos motivos, por tentar, às vezes, se encaixar num padrão que não funciona para você, funciona para mim, mas talvez não funcione para você, e por algum motivo eu quero me encaixar no seu padrão. Tantas questões. Então, primeiro eu me acolho, eu vivencio o momento presente, e amanhã a gente vê. E aí a gente vai se curando, é um dia após o outro. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, né? Se eu soubesse o tempo que eu vou viver, talvez eu desse mais valor às coisas pequenininhas, né? Sim, sim. Eu abraçaria mais o João, meu filho, porque eu não sei qual é a última vez que eu vou abraçá-lo. Então, se eu não sei, eu transformo o meu momento presente no melhor possível. Eu não fico assim, que quando eu for, que eu amo a Disney, tá? Quando eu for pra Disney, eu vou estar feliz. Eu também amo. Não é legal? Maravilhoso. Então, até aproveitando esse gancho, lá... Todo mundo tá feliz, você não vê ninguém triste, né? Essa era a filosofia do Walt Disney, né? É construir um lugar dos sonhos, onde todo mundo entra e não tenha um problema, seja feliz. Você tenta ficar feliz lá, você não consegue. Não consegue. Não consegue. Então, assim, se eu não posso pegar o avião hoje e ir lá pra Disney, eu fecho os olhos e me conecto a essa frequência. Isso é uma frequência energética. Eu vou sentir o que eu sentiria lá, aqui e agora. Aqui e agora é a minha Disney. Eu tô me divertindo com você. Sim. E aí eu posso atrair até a Disney amanhã, se de repente rolar. Opa, tamo aí. Vamos nessa. Vamos praticar uma yoga lá, divulgar. Disney, estamos aí. Quando a gente fala de organização mental e organização emocional, qual é a diferença que a gente tem? Então, a gente tem corpos, né? O primeiro corpo mais denso que a gente tem é o corpo físico. Eu posso tocar, eu posso ver. O segundo corpo é o corpo das sensações e das emoções. Eu não posso tocar no meu medo nem na minha alegria, mas eu sei que ela existe, ou na minha tristeza. O próximo corpo realmente é o mental. Então, quando eu entendo as minhas emoções, eu não tenho como ser uma pessoa desorganizada emocionalmente e tentar me organizar mentalmente, porque aquilo ali vai ficar brigando. Uma vez que eu estou arrumando a minha casa interna, eu começo a entender as minhas emoções, o mental acaba
entrando no trilho. A emoção é a base de tudo. Domar a emoção. Porque, assim, é legal ter emoção. Isso, domar a emoção. Eu não tô falando pra você ficar uma pessoa zerada de emoção, não é isso? Queremos pelo contrário. Sim, muito, queremos né? águas profundas. Exato, a gente gosta disso, né? Eu gosto disso. Mas o que eu gosto é de olhar para aquela emoção que um dia me esmerilhou e falar assim, querida, agora você não pode mais. Agora quem manda sou eu. Assim, sabe aquela coisa assim, olhar para trás e ver que aquela emoção, pelo menos aquela emoção, não vai mais te botar para baixo. Você brinca e explora isso durante a aula, quando a gente faz a brincadeira do... bota pra fora a fera que tem. Você faz isso durante a aula. É muito louco, porque do nada a gente tá lá... Tarará, tarará. Ela agora, vamos de 4 e bota pra fora a fera que tem em você. Porque assim, eu falo que o tapetinho de yoga é quase que uma imitação da vida. Vai ter momentos na nossa vida que, ai, que delícia, eu não quero que esse momento passe nunca. E tem outros que falam, meu Deus, não tô aguentando. Sim. E tudo, moral da história, tudo passa. Chega no final, a hora do shavasana, que é o relaxamento final. Né? Então, se eu tiver esse entendimento que se tá bom demais e eu tô sofrendo que vai passar, não, tá bom demais, eu vou aproveitar cada segundo aqui com a Flávia. Não tá legal? Eu vou ter paciência, porque uma hora também vai terminar. Tô gostando mesmo, de verdade, tá? Você sabe disso. Vai passar. Mas, assim, tudo passa. E aí, uma coisa bem bacana que me ajudou também é ter um foco interno, que eu acredito em Deus, né? Enfim. Quando eu entendo o meu emocional, isso tudo, no yoga, quando a gente está meditando e eu começo a me identificar, por exemplo, com a minha angústia, eu vou pensar, eu não sou a minha angústia, eu sei que é muito difícil para as pessoas entenderem isso, mas isso está dentro do yoga, né? Eu não sou a minha angústia, eu não sou a minha felicidade, eu não sou a Tati, eu não sou a filha da Bia, eu não sou a mãe do João, eu não sou. Tatiana, não sobrou nada. Não, eu só meio que deixei de lado um pouquinho o que eu estou, porque o que eu estou é mutável. Se a gente se olhar no espelho agora, amanhã a gente já não está mais igual. Então, se eu começar a me apegar àquilo que é mutável, eu vou sofrer. Então, eu tenho que me apegar àquilo que não muda. O que não muda, quando eu vou cavando essas camadas todas, é a presença de Deus, que é aquilo que te observa, por causa do livre-arbítrio. Então, Deus está observando você falar com ele, mas ele não vai te responder porque a resposta já está dentro de você. Ele já botou um chipzinho lá para você entender tudo. Esse Deus pode ser o Deus que cada um acredita, né? É a fé. Força, exato, a força cósmica, a força criadora. Sim. Até mesmo porque não tem como a gente personificar a Deus, né? Pode ser isso tudo mesmo que a gente está falando. Mas eu acredito numa força maior que me criou e que te criou. Nós somos perfeitas. Né? Uma população, a humanidade, né? Todos nós somos diferentes e ao mesmo tempo complementares. Quem fez o planeta Terra? Quem fez tanta perfeição assim? Pois é, tão perfeito, né, gente? Então, essa força está dentro da gente, só que ela é muito sutil, ela é muito leve. E todos os nossos pensamentos, sentimentos mais densos criam como uma espécie de cobertor me cegando. E aí eu começo a querer procurar a felicidade e a tranquilidade do lado de fora. Mas está do lado de dentro. É difícil, sim. Mas tudo que é bom é difícil, né? É. E aí depois é uma liberdade. A gente se sente livre, morando numa cobertura enorme dentro de si. Porque se você está apertadinha dentro de si, você está num quarto-sala. Se você criou um espaço enorme, você está forte. E o lado de fora pode mudar, que você está baseado naquilo que não muda. Tem pilar. É isso. Tem. Olha só, eu queria falar um pouquinho, queria que você falasse pra gente sobre saúde endócrina no yoga. Então, tá na festa das Inas. Então, se eu começo a entender isso tudo, eu começo a criar mais bem-estar. Eu começo a funcionar melhor com a minha endorfina, com a minha serotonina, que inclusive eu tomava um remédio para criar essas conexões nervosas da serotonina no meu cérebro. E eu estou falando isso, inclusive, porque o que você acabou de falar, eu acredito a gente deva ter tido um aumento dos casos pós-pandemia acredito não, a gente teve, a gente já falou aqui de ansiedade, de depressão, então deve ter tido uma busca maior pela prática da yoga para conseguir, de alguma forma, despertar aí essas enzimas na gente? Porque, assim, na pandemia, né, fora da pandemia, todo mundo tem vários estímulos pro lado de fora. Quando a gente ficou trancafiado em casa, nego,
tinha para onde correr, era você com você, ou você com seu familiar, e você tem que sobreviver aquilo ali. Aí sim as pessoas começaram a perceber a dificuldade que é estar ali dentro. E aí começou a procurar o yoga. Então, assim, quando você começa a meditar, só de respirar com consciência, você está mudando a sinfonia dos seus hormônios. Então, assim, no caso da menopausa, por exemplo, se a mulher está na menopausa e ela vive estressada, ela diminui a produção de estrogênio. Então, se eu começo a meditar, eu vou diminuir, por exemplo, essa característica da menopausa. Da menopausa. Isso é assim, e a maioria também tem umas doenças que são psicossomáticas, né? Então, se eu estou triste, eu não produzo tais hormônios, e porque eu não produzi tais hormônios, eu começo a, de repente, a desenvolver um Alzheimer, ou um Parkinson, ou outras doenças, ou doenças coronárias. Então, assim, a organização interna, ela te dá, inclusive, uma saúde física mais plena. Eu vou contar um caso meu, né? Eu sempre tive uma questão alérgica de pele desde criança. Desde criança tinha alergia, era chocolate, depois foi paçoca, que fechava a glote, que eu andava com aquela adrenalina, aquela canetinha, porque eu trabalhava desde cedo, então se eu estava em trabalho, viajava, mamãe leva a canetinha, porque qualquer coisa estava ali a adrenalina de SOS. Depois eu fui crescendo um pouco, foi espaçando mais essas alergias, foram me espaçando, mas eu procurei assim todos os especialistas de alergia. Fiz vários tratamentos, das picadas, homeopatia, de ingestão de superdose, de retirada dos alimentos, tudo que você possa imaginar, eu vim ao longo da minha vida peregrinando. E aí, depois, quando eu passei a fazer a novela, uma atrás da outra, toda vez que acabava uma novela, dia seguinte, eu começava um processo alérgico gigantesco, mas processo que são aquelas placas vermelhas que coçam no corpo inteiro. E eu podia tomar o remédio que fosse, cortisona, corticoide, mas eu tinha que hibernar uma semana, porque antialérgico dá sono também, né? Eu tinha que hibernar uma semana e aí eu voltava para a civilização. Mas era um processo que tinha se tornado recorrente. Falei, gente, não é possível. Aí eu procurei médico, E aí esse último médico falou, minha filha, a maioria de todas as alergias de pele está ligada em parte emocional. Então eu acho que você deve estar aguentando, porque não é fácil aguentar uma novela, é uma sobrecarga gigantesca que a gente sofre, é um ano de trabalho muito intenso, é uma pressão, é uma cobrança, a gente se exige. E todo final eu tinha alergia. Ele falou, tenta começar com alguma meditação, uma yoga, para ver se não vai aliviar, para você ter esse tempo para você. Acredite, se quiser, desde que eu passei a praticar a yoga com a meditação, com mindfulness nas minhas atitudes, respiração, eu nunca mais tive minha crise alérgica. Ou seja, era um processo interno de turbilhão emocional meu, de um pico de estresse que eu vivia, que na hora que eu dizia para o meu corpo, pronto, entregue, desliguei, pode vir, eu ficava com aquela alergia louca durante uma semana. E eu passei a colocar na minha vida de forma direta. Então, a respiração existe antes de eu dormir. Eu faço a respiração quando eu estou muito cansada, assim, eu paro um minutinho no meio do dia para respirar, internalizar. O mindfulness está na minha vida desde momentos assim que eu estou comendo. Eu presto atenção naquela comida, até eu praticando o exercício aqui, que o Rafa fala, você está muito focada. Porque eu vivo inteiro ali aquele momento, de fato, de estar percebendo como que eu estou mexendo, como que eu estou me movimentando, como eu estou respirando. Estou mais consciente. Estou mais consciente de tudo que eu estou fazendo, do meu corpo. Eu acho que melhora a nossa atenção, melhora o nosso foco e com certeza melhorou o meu emocional, em algo que eu nem percebia. De alguma forma, eu nunca mais tive as minhas crises alérgicas. Maravilhoso, né? Incrível, gente. Eu também me curei pelo yoga, então eu acho isso muito legal, porque o yoga, ele, como eu te falei, são 8 passos, né? Começa por yamas e niyamas. O que seria yamas e niyamas, né? Para quem está ouvindo a gente. Seriam condutas éticas e morais, de mim para mim e de mim para o mundo. Então a gente começa a se corrigir. O meu mestre é Jesus Cristo, então assim, ele fala orai e vigiai. Orar e vigiar é para você prestar atenção em você, porque através de mim você muda. Então, assim, existe o ahimsa, por exemplo, que é a não agressão, mas eu começo por mim, eu começo a me acolher,
a ser minha melhor amiga, porque se todo mundo me falta, eu tenho que me ter prioritariamente. Sim. E aí, se eu começo a cultivar isso dentro de mim, eu consigo ser super amorosa com você de uma forma verdadeira. E não para constar. Não superficial, de uma forma sincera. E aí a gente começa a cultivar isso tudo do lado de dentro e, para mim, começa do emocional, a gente começa a ficar mais saudável, mais feliz, mais disposto. Você fica corajoso. Eu tive coragem de largar a aviação para ser professora de yoga. Mudança de vida. E quem é professor de yoga sabe que isso é coragem mesmo, né? Porque tem que começar tudo de novo. E aos 40 anos de... Pô, eu já praticava, mas ser professora mesmo, eu sou há 5. Né? Então, eu tenho 48 anos, então começar uma nova carreira com essa idade é muito bacana. E, de novo, vou falar para você, porque eu não era comissária de bordo, eu estava comissária de bordo. E eu posso ser o que eu quiser. Sim. Se eu quiser ser médica, eu vou ser médica daqui a 10 anos. E como você falou, a gente vai viver 100 anos. Sim. E eu posso clinicar durante muito tempo. Eu falo isso porque eu admiro muito medicina, né? Eu tenho até uma vontadezinha mesmo, mas eu acho que eu não ia conseguir, porque eu tenho que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas, enfim, a gente pode ser o que a gente quiser. A gente que cria as caraminholas. Então, estudando yoga, mergulhando nele, quando eu caí em depressão, quando eu desisti de ser comissária de bordo, eu entendi que eu não era comissária de bordo. Apesar de passar, eu estava. E, Tati, o que seria o famoso despertar? Justamente isso. Isso? Então, o despertar... Ou é mais do que isso? É mais, falo, é mais. Caraca, será que eu já tô nesse despertar? Então, geralmente o despertar não é confortável. Então eu tô muito bem. É quando você começa a questionar a que você veio, por que a minha vida é assim, você começa a me dar meio que uma revoltada, sabe? Foi o que aconteceu comigo quando eu saí da aviação. Mas será que eu já não passei por Deve isso? ter passado. Em algum momento da sua vida você pode ter se questionado de alguma forma, alguma coisa, sofreu por aquilo, transmutou e começou a perceber que o mundo não muda, o que muda é a tua visão perante o mundo. Então, assim, eu não posso exigir que você mude, mas eu posso mudar o meu olhar amoroso perante você. Outra coisa legal do yoga também é o satya, né? Satya é verdade. E tem pessoas que acham que só por causa do satya é verdade e comete o sincericídio. Sincericídio não é a ahimsa, que é não agressão. Então eu vou falar o que eu tenho que falar pensando como você vai receber essa informação. Porém, não tem como eu controlar como você vai receber aquilo, mas eu vou te falar a verdade com todo amor no meu coração, sem querer te magoar. Mas se você se magoar, entendeu o que eu tô falando? Assim, isso já é uma outra observância do yoga, que chama Ishvara Pranidhana, que eu faço o melhor que eu posso aqui e agora, mas eu não fico escrava do resultado disso. A gente tem que ser verdadeira. A gente faz o melhor e entrega. Ou seja, a gente pode dizer para as pessoas o quão pode ser... o quão pode mudar a vida das pessoas de colocar a prática da yoga na vida, tentar aos poucos, a meditação, que é essa concentração que a gente pode ter, internalizar, a gente se ouvir, não precisa estar parado, mas pode, tá no escritório, tá cansado, para um minutinho, respira, olha para dentro, né, como a gente diz, e se ouça, se perceba. A gente pode colocar, enquanto a gente está fazendo atividades também da nossa vida, não precisa necessariamente estar parado, né? Sim. Porque a gente vai estar ativando também hormônios que fazem bem, que são necessários para a gente. Hormônios do bem-estar. Hormônios do bem-estar, que é o que a gente prega aqui, que é esse lugar de qualidade de vida, de bem-estar. Sim. Então, se você pudesse deixar uma mensagem aí para as pessoas, de quem não pratica ainda, dá para colocar na vida, no dia a dia? Como é que começa? Como é que dá esse primeiro passo? Nossa, dá super, é para todo mundo, é pro ansioso, é pro irritado, é pro calminho, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Só que o yoga me trouxe a balança. A regulagem do negócio. Quando eu começo a sentir que a minha ansiedade, porque a ansiedade é excesso de futuro. Ai, meu Deus, e como que vai ser minha entrevista com a Flávia? Ai, meu Deus. Calma. E tudo bem. Sabe? Porque assim, eu começo a viajar, mas eu trago para o momento presente e a gente vai percebendo e tudo sai melhor do que a gente imaginou.
Eu tô curtindo muito. Eu também, uma delícia. Eu também. Mas como que a gente pode tentar falar para quem está ali do outro lado para botar no dia a dia? Seguir um aplicativo para começar a ir fazendo? Começa devagarzinho, observando a qualidade dos seus pensamentos. Qual é o padrão que você assume quando você resolve fechar os olhos? E se acolher também, porque quando você fechar os olhos, você vai, às vezes, bater de frente com a sua sombra, com coisas que você ainda é, mas que você não curte, e tá tudo bem. Então você acolhe, transmuta e um passo para frente. Isso já é praticar yoga, gente. Não precisa comprar um tapetinho maravilhoso, fazer 1 milhão de asanas, vários pranayamas. Só de você prestar atenção no que você está fazendo aqui e agora, se acolhendo, tentando transformar esse jardim aqui bonitão para que eu consiga abrir o braço para você, os braços para você, já é praticar yoga. Praticar yoga é você tentar ser amoroso. É difícil, às vezes tem gente que treina muita gente, né? Mas assim, a gente respira fundo e eu não vou observar dentro do yoga isso. Se você merece ou não o meu bom tratamento. Eu vou te tratar bem porque eu sou boa. E se eu te tratar mal, isso vai pesar em mim. Então eu me protejo pela qualidade dos sentimentos que eu carrego. Eu não vou te dar o direito de mudar isso. Então, para isso, eu não sou boazinha. Eu tenho compaixão porque eu quero manter a minha saúde física e mental. Então, isso já é praticar yoga, quando você é um pouquinho mais tolerante consigo mesmo e com o outro, respirando com consciência. Aí, depois, se você quiser, você compra o tapetinho e vem praticar comigo. Compra o tapetinho porque vale a pena. Ou seja, deixando aí o recado para o pessoal do que a gente prega aqui também, que é essa qualidade de vida, essa busca por essa plenitude, que com certeza a yoga, a meditação, a respiração vão complementar e vão trazer isso para você. Então, assim, são coisas que a gente pode ter no nosso dia a dia. 1 minutinho, a gente tem o U15 aqui nosso, que não tem tempo para treinar, 15 minutos, vai lá, treina 15. 1 minutinho você consegue fazer a meditação, fazer a sua respiração e você ir se tornando uma pessoa cada vez melhor. Sim. Tati, adorei, foi muito bom, muito bom. Obrigada. Vamos fazer uma aula aqui, quem sabe, hein, com Dona Tati. Eu não sei se eu acompanho, mas vamos nós. Acompanha. Gente, brigadão. Até o nosso próximo, então, U Talks.